Boa noite. Tudo bem? Muito bem. Casa cheia aqui hoje, hein? Que medo. Tudo bem, gente? Então tá bom. Vamos falar hoje um pouquinho do nosso querido Cristo, o Evangelho, né? Que é o Cristo vivo. Agora eu não enxergo mais ninguém. Para que a gente possa daqui colher alguns frutos e possamos fazer uma caminhada um pouco mais tranquila, mais serena, né? O Evangelho, que é a ferramenta principal. Nós temos aí os 5 livros da doutrina, né? Da codificação, mas o Evangelho é aquele que tem que estar na nossa cabeceira de mesa, de cama, né? Que a gente tem que estar sempre lendo, tirando um tempinho para poder, sei lá, pegar um capítulo, pegar uns 2, 3 itens, que sempre um dá a sequência para o outro, né? E ler, não entendeu? Ler de novo. Não entendeu? Leia de novo e aí vá para o computador. Parece uma coisa tão antiga, né? Vai para o computador. Hoje é celular, hoje as coisas são mais... Mas vamos lá, vai para o YouTube ou vai para o Google. Eu gosto muito do YouTube, que você coloca lá, por exemplo, aquilo que você não entendeu de algum item do Evangelho, você coloca lá como palestra, estudo do tema que você leu, e aparecem ramificações inúmeras aí para que você possa, talvez, colher um pouco mais de ensinamento, um pouco mais facilitar esse teu entendimento, né? Às vezes tem alguns que demoram muito, 1 hora e meia, mas tem outras que é 15 minutos. Né, e ajuda. E às vezes tem gente que às vezes você fala assim, nossa, como esse rapaz fala tão bem, como essa moça fala tão bem. Dá lá um link, dá um like, né? Dá o joinha, né? Faz o joinha para a pessoa e se inscreve no canal da pessoa, porque com certeza vai ter outros vídeos, já que você entendeu o que essa pessoa fala, fica mais fácil, né? Deu liga. E é isso aí que tem que acontecer. A gente tem que ler, compreender, botar em prática, matar as dúvidas com os nossos trabalhadores da casa, isso é fundamental, né? Aqui não é só para a gente vir escutar a palestra, tomar um passe, quiser participar de todo o processo do ciclo dessa energização, né? Que começa na palestra, depois termina na câmara de passes, ou aqui em si é coletivo, né? Coletivo, então acaba com o passe. Não é somente isso, você precisa compreender, porque o que é nos solicitado é a elevação, transformar, mudar, seguir um caminho mais reto, né, mais de retidão, né, dentro das leis divinas. E isso não se consegue só com literatura. Se fosse assim, mora na biblioteca que você está salvo. Mas não dá. É colocando em prática. Então, aquilo que você vai atrás, com vontade de... A gente vai atrás de tanta besteira, né? Vamos ser sinceros. Né? Quando você pega o celular, você abre no Instagram, tem tanta coisa que aparece no Instagram, vídeos, alguns vídeos absurdos, né? Mas te prende, te faz ficar curioso, né? E você se prende ali, quando você vai ver, meia hora você ficou vendo o vídeo. É verdade, gente, tem gente que fica mais. E a gente não procura queimar esse tempo, talvez, com aquilo que vai nos fazer bem. O remédio de Deus. O remédio da nossa evolução. Eu quero ser feliz. Acho que todo mundo aqui quer. Mas para ser feliz, preciso evoluir. Preciso sair da linha de conforto. Preciso sair desse conforto todo de... Eu não posso ficar inerte, preciso movimentar. Eu me movimento para me alimentar, eu me movimento para pagar as contas, né? Tudo no campo material, para comprar roupinha, para sair, para comprar uma pizza, para isso, para aquilo. Eu preciso me movimentar para me alimentar com as coisas boas, divinas de Deus. Preciso movimentar, preciso ir atrás, tá? Então é um momento muito salutar de estar aqui com vocês, que possa, quem sabe, se uma pessoa daqui sair já com fome de querer falar assim, não, eu vou fazer o que foi falado.
valeu a pena. Uma. Aqui eu acredito que nós devemos ter 56 cadeiras, 6 por fileira, mais umas 15. Aqui nós devemos ter umas 90 pessoas aqui, fácil, né? Capacidade aqui deve ser isso, né? Uns 90, 100 pessoas. Então, por aí. Se uma sair, 1% daqui eu já estou feliz. Aliás, eu não. Você tem que ficar feliz, porque você tomou a iniciativa. Eu vou ficar também feliz, porque você me ouviu e quem sabe eu não dei um empurrãozinho. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre esse início do ano. Eu tirei um pouquinho para falar de alguns itens no Evangelho que estão muito característicos, são característicos. Característica do Evangelho, o amor. E abaixo do amor vem as ramificações. Né? Aí vem caridade, piedade, perdão, né? Tolerância. Aí entra no campo da indulgência, né? Que faz parte no triplo alicerce, né? Benevolência, que é querer o bem para todo mundo. Então, tem as ramificações. Então, eu passei a falar um pouco no começo do ano sobre esse tema, porque, gente, nós estamos vivendo um momento muito, mas muito de energia baixa. Qualquer coisa... Vocês podem ver, atualmente nós estamos já tendo uma guerra. Parece que é uma briga de escola. Simples. Gente, são nações, pessoas se degradando. 740 e poucas pessoas já mortas por causa da guerra. Hoje à tarde já vi, parece que teve ataque de Israel, né? Contra o Irã já, quer dizer, outra represália. Então já tem aí já Irã, Israel, você tem os Estados Unidos, a Rússia que está contra. Então, gente, é um negócio que vocês não sabem o quanto a energia é baixa que circunda, porque a guerra é entre, 2, 3, 4 nações, especificamente Estados Unidos, Irã e Israel. O restante está ali fazendo a política, né? Mas, gente, essa energia, ela circunda o planeta. Ela circunda o planeta. Nós só não estamos imbuídos muito mais achegados a isso porque nós estamos na América do Sul. Qualquer tipo de guerra é no Polo Norte, do Equador para cima. Europa, América, porque América, Estados Unidos. Europa. Ásia, né? Oceania, não, mas a Ásia ali, um pouquinho dali para baixo. Então, essa energia que é ali, circunda o planeta inteiro, nos atinge. Vocês querem ver uma coisa? Atinge a nós de uma tal maneira que já no campo material vai nos atingir. Analisem, a guerra lá atinge a questão do fornecimento de petróleo. Quando o fornecimento de petróleo para o mundo é atingido, o que acontece? Simples. O arroz de 5 quilos que passa a média R$25 vai para 30. O feijão que você já comprava a 6 vai para 8. E aquele dinheirinho que você ganha que não aumenta, não compra tudo que você quer comprar. É um impacto material. O impacto espiritual é que é onde plana uma gosma da maldade afeta a energia de todos. Para quem quer entender melhor, é simples. Gente, quando cada um de nós está numa maré baixa, né, com problema e tudo mais, parece que tudo fica uma desganha. Parece que você anda com uma nuvenzinha em cima, com os rainhos te cutucando com o crânio, e nada anda. Então, se imagina isso circundando o planeta? É de dar dó. É de dar dó. Então, por exemplo, em colocando um pouco isso no campo do Evangelho, já mais, um campo um pouquinho mais perto de nós, que falta de piedade é essa?
Não se tem... Gente, nós estamos falando em 700 e poucos mortos. Fora os outros que já morreram em guerras parecidas. Nós tivemos aí a batalha também entre Israel e o Afeganistão, né, o Hamas, e todas as outras, Ucrânia, Rússia. É um negócio, é uma intolerância, e é tudo por ganância, poder. É tudo querendo mais alguma coisa. Gente, já passamos da época de querer ganhar território de outro país. Isso acontecia na era dos romanos, Grécia, Egito, quando você conquistador, Alexandre o Grande. Hoje não, hoje nós temos a soberania que tem que ser respeitada, mas não. E se você descer um pouco para a área Irã, Iraque, Israel, Síria, tudo mais, pior ainda, guerra religiosa. Intolerância religiosa. Aí a gente vem para o Brasil. Existe intolerância religiosa aqui no Brasil? Você vê, não precisa ir para lá. Estou dando exemplos que estão acontecendo latentes aqui hoje, né? Mas aqui no Brasil, intolerância religiosa. Ninguém respeita a crença de ninguém. É gente quebrando estátuas de Virgem Maria, de isso, daquilo, em cima de morro. É gente que num comentário parece que já sai na briga com o outro, porque parece que o Deus de um tem que ser melhor que o do outro. O Deus é um só. As filosofias religiosas, no seu todo, elas levam a Deus. Só que cada um interpreta de como quiser. Né? E ninguém é certo e ninguém é errado. Eu até digo isso para vocês. Eu peregrinei no início da minha caminhada por várias, para tentar entender um pouco. Isso é uma coisa minha, pessoal, tá? Eu fui peregrinando nesse mundo aí fora de filosofias para entender e para aprender a respeitar. E uma coisa que eu digo a vocês com o coração aberto: todas erram e todas acertam. Né? Nós temos aqui no nosso evangelho, quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde que. Deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que está para cá. Reconciliar-se com o seu adversário. Vamos entrar um pouco nesse mérito. Quem se acha certo aqui em relação à sua filosofia religiosa? Como foi falado, e Jesus falou isso quando iam apedrejar a mulher que foi pega no adultério, né? Que atire a primeira pedra. Pensem. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para achar que sou soberano de tudo? Quem sou eu para dizer que aquele irmão está falando besteira quando se fala de Deus? Se autoanalisem cada um aqui e percebam que às vezes vocês cometeram alguma falha perto disso, como também fora da questão da filosofia religiosa e muitos outros atos. Porque somos pessoas intolerantes, gente. Nós somos falhos. Somos intolerantes. Nós temos isso, porque nós andamos num fio de cabelo se equilibrando. É pouquinho para a gente perder o controle com alguém. Vamos dar exemplos? Para quem dirige carro. Eu gosto de dar esse exemplo. Quem é motorista aqui? Levanta a mão. Quem dirige? Então, vocês vão entender. Recebe uma fechada por aí, qualquer aí, para você ver, ou o motoqueiro cruzar contigo, e o motoqueiro vê se você já não... também. É verdade, a gente perde as estribeiras. Vivemos num mundo muito agitado,
que nos cobra demais a sustentação, sustentar, a gente se autossustentar nesse planeta não é fácil. É árduo, é correria e tudo, você vai, corre, tenta ganhar um dinheirinho ali, vai. Tudo. E às vezes, você tocou o dedinho na pé da cama, aí você já está com o dedo inchado, aí você está virado mesmo no saci. E aí chega na hora, o cara no trânsito te fecha, tu já abre o vidro, já normal. Ou estou errado? Vocês acham que não acontece comigo? Opa, acontece. É que às vezes acontece por quê? Porque eu não sou 100% certo. Porque se eu fosse, eu não estava nesse planeta, estava em outro mais elevado. É que eu sou falho. Mas a diferença é que a gente precisa trabalhar essa mudança. Trabalhar o que eu quero ser feliz. Eu quero chegar a um nível onde exista felicidade e amor pleno. Para isso, eu preciso tentar controlar algumas situações dentro de mim, falhas que estão dentro de mim. São falhas que eu carrego há muitas encarnações e que eu tenho que trabalhar cada processo reencarnatório que eu vou vivenciar. E se eu estou aqui, todo mundo se belisca. Estou vivo, estou no corpo, então vou trabalhar. E como é que eu trabalho isso, gente? Eu confesso a vocês, de vez em quando dá umas doideiras mesmo de ficar nervoso no volante. Mas como é que eu estou trabalhando? Aos poucos eu vou acordando o mais próximo possível do acontecido, para que um dia não aconteça mais. Eu faça o que num filme muito antigo eu vi. O cara ia dirigindo um carro, uma outra pessoa atravessou do nada, ele conseguiu frear, o cara ainda... Foi uma mulher, aliás. Ela ainda xingou ele, bateu a mão no capô e ele fez assim, ó. Gente, fazer um negócio desse assim, deixar pra lá, é fácil pra caramba, né? Fácil perdoar a falha de alguém? É fácil ter piedade? É fácil ter tolerância? É fácil, gente? Não, não é, mas precisamos iniciar o processo. Piedade pelas pessoas é uma base da caridade, do amor, é uma virtude tremenda que transforma não só uma pessoa, como você. Te coloca no direcionamento que Deus quer que você siga. Porque a piedade é o fundamento do amor. E nós falamos assim, nossa, coitadinho. Não, gente, a piedade é além disso. A piedade é se colocar no lado da pessoa, na posição da pessoa e falar assim, meu Deus, ele está sofrendo. E quer ver uma coisa que faz você ficar mais fácil para entender isso? É olhar e falar assim, poderia ser minha mãe. Poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, meu filho, que estivesse sofrendo. Será que alguém ia ter a bondade de parar, nem que seja para ouvir a pessoa? Quantas vezes cada um de nós aqui dentro passou já por um problema, aquela coisa que te amargava, que parecia aquela batata quente, e ia e voltava, e subia e descia, e você não conseguia achar uma solução e tudo mais, e ninguém do teu lado para você tentar, e você é louco para conversar com alguém, mas ninguém parava do lado para você conversar. Mas quando parou uma pessoa, você falou, mesmo que ela não tivesse nem aí para o teu problema, mas você conversou e tudo mais, e você aliviou, parece que arrancou o peso do teu peito. Pense, quem nunca passou por isso? Aí você se alivia. Então se imagina o que é ser um verdadeiro caridoso, um homem piedoso, um ser piedoso, um espírito piedoso. É se colocar na visão da pessoa e ver o sofrimento dela e, no mínimo, ouvir.
ajudar dessa maneira. Quer ver outra forma de piedade? Fazer uma oração. Querer o bem, benevolência. Imagina, que onde que eu posso ser piedoso na indulgência? Simples. Se eu tenho uma briga com alguém, uma discussão com alguém, aqui ninguém tem discussão. Mas se um dia vocês tiverem uma discussão, porque ninguém discutiu na vida aqui. Simples. Pega, seja piedoso, fecha a boca, deixa a pessoa, não entra no atrito, recua, mesmo que você saiba que ele está errado, você sabe, não, ele está errado, mas seja piedoso. O que é ser piedoso numa discussão? É você não entrar na discussão e deixar a pessoa mais inflamada, deixar a pessoa mais nervosa. Isso é ser piedoso. Isso é querer o bem do seu próximo. Você está evitando que ele continue. Imagina se uma pessoa dessa infarta na tua frente. Isso pode acarretar. Para os que têm aqui um pouco de hipertensão, pressão, né? Você sabe muito bem que qualquer nervoso, o diabetes, qualquer nervoso, o açúcar sobe, o açúcar desce, ou a nuca fica dura, não é? A dor de cabeça vem, é errado ou não? AVC. Coraçãozinho dá um puff, aquela explosãozinha, quando você abriu o olho, você já está do outro lado. É assim, então, piedade. Aí, você vê que uma coisa engraçada, quando eu falo em piedade, eu também já posso dizer que eu estou falando de perdão. A piedade é um caminho para uma situação muito mais difícil, que é perdoar. Que perdoar é difícil, gente. Vocês têm que começar, mas é difícil. Mas nunca pare de tentar. Né? Porque, além de você olhar para a pessoa e ver que ela está destrambelhada, e você admitir que o cara está errado e tudo mais, se imagina aquela pessoa que você sabe que está falando besteira, e essa besteira que ela está falando ainda está te atingindo. Ou te atingiu, ou numa discussão que tu viu que a pessoa fez alguma coisa ruim contra ti, está lá te atingindo em tudo que é jeito, tanto no campo material, como no campo pessoal, espiritual, mas está aí, tu tem que ser piedoso e tem que perdoar ao ponto de não carregar rancor com essa pessoa. Imagina como é difícil, né? Não é fácil? Não é. Mas temos que tentar, porque olha as consequências. Vamos entrar nas consequências. Se você não aprender a controlar o seu ímpeto, você vai ficar doente. Aí vamos falar de corpo físico. Vai ficar doente, não falei? Hipertensão, pressão alta, diabetes, né? Tem gente que começa a atrofiar nervo, músculo, né? Tudo e começa a ficar corcunda, ou entorta a coluna. Trava a coluna, o nervoso não trava a coluna às vezes? Vocês sabem disso, trava também. Então, olha só como te faz no corpo que você tem nessa encarnação, já começa a ser afetado. Talvez você tenha diminuído também o teu tempo estimado de permanência nessa encarnação, porque vai atingindo a saúde e vai diminuindo o tempo, né? Mas imagina, a consequência espiritual, que é aquela que a gente carrega e a gente veio para essa encarnação para se livrar. Né? Eu não quero carregar nada para depois. Mas olha a consequência espiritual. Você não, sabe, carrega esse rancor, escute com a pessoa, cria uma desavença. Gente, você está propenso a ganhar um obsessor encarnado. Porque o cara tá lá em carne e osso, você está aqui, vocês estão se odiando. Aí a gente está se odiando, eu estou odiando o cara. Então, aonde ele estiver, ele vai comentar com alguém que você não gosta desse cara. Feliz, sem vergonha. E olha a energia que ele te emana. Aí essa energia vem aqui, uf. Não existe olho gordo, gente? Existe olho gordo ou não existe? Não sei. Vocês acham que existe? Nada me atinge, cara. Pessoa quiser, mas que eu sou blindado. Mas isso é energia, gente. Olho gordo é nada mais que energia. É a mesma coisa.
Ele emana essa energia. Aí você também, rancoroso, cheio de, né? Pá, manda para ele. Encarnação. Ele te segura na energia, você segura ele. Vocês estão encarnado para encarnado. Tá lá. São os, né? E aí, o mais tradicional, para quem não entende muito disso, é o desencarnado para encarnado, né? Que é o que a gente vem a pedir ajuda para casa, às vezes, que é para passar por um grupo de orientação, aquela coisa toda, onde o irmãozinho que está te acompanhando, na maioria das vezes, não é um obsessor que você carrega de outra encarnação, é o teu campo energético que baixa e você joga ele para cima de você, que você é um imã. Mas aí o que acontece? É desencarnado para encarnado. Isso é o tradicional, tem de encarnado para desencarnado para desencarnado e tem de encarnado para desencarnado. São os tipos de expressão, tá? Então, é energia. Eu não quero carregar isso, eu vou manter, porque se eu sei que isso vai gerar... Imagina, eu desencarno, vou me embora. O cara desencarna, vai embora. Lá em cima tá tudo certo, beleza, mas aí fica fácil. Só que aí você vai, em alguma encarnação, você vai encontrar com a pessoa de novo que tem que acertar isso. Então, não dá. Então, a gente precisa aprender a amar e, embaixo do amor, ter tolerância. Sai fora das discussões. Piedade. Ouvir mais, falar menos. Faz um bem tremendo. Olha só a passagem de Jesus. Eu falei aqui da mulher que cometeu adultério. Que ele perguntou no meio da praça, quem não pecou, que atire a primeira pedra. E nós já estamos há 2025 anos após, e se fizermos a mesma pergunta, vai todo mundo sair também, porque nós somos errantes. E aí isso prejudica a quem, gente? Quando a gente não tenta fazer um esforço, prejudica a quem? A nós mesmos, aos outros, mas a nós. A nossa caminhada. Como eu falei, no campo encarnado, no corpo físico, a nossa saúde fica uma nhonha. E no espiritual, não ajuda em nada. Nós atrasamos demais o processo. Atrasamos demais. Vocês querem ver uma coisa? Vamos sentar aqui. O capítulo 10, gente, basicamente o capítulo 10 fala muito disso tudo que eu falei aqui. Cisco a trave do olho. Quer ver? Que é o item 10, né? Perdão das ofensas, sacrifício mais agradável a Deus, reconcilie-te com o teu adversário. Se eu pego, eu juro por Deus, eu gosto muito do capítulo 10, do 17 e do 25. Eu gosto do 7, do 8, 9 e 10, mas o 10 eu gosto bastante. Se você pega o capítulo 10, pega um item aqui, abre no Google, no YouTube. Gente, vocês não vão acreditar o quanto tem de palestra desse tema. É impressionante. Porque trata esse capítulo aqui, os 4, 7, 8, 9 e 10, tratam de nós. Mas o 10, daquilo que é raiva. Aquilo que diz o pior de nós, que é não ter paciência. Que é falar muito dos outros e não se autoanalisar, se enxergar. O capítulo 10 é fantástico. Mas quer ver uma coisa? O capítulo, acho que é o capítulo 13, a piedade, exatamente. O capítulo 13 fala de piedade. Eu vou ler um pouquinho só para entender aqui. A piedade é a virtude que acaba o relógio, tem que parar o relógio, por favor. Trava ele. Gente, já foi. Nossa, meu irmão. Acelera. A piedade é a virtude dos que mais os aproximam dos anjos. É o ímã da caridade que vos conduz a Deus. Porque quem é piedoso, é caridoso e ama. Deixai o vosso coração enternecer-se com o aspecto de miséria do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que verteis sobre as feridas. Bálsamo, remédio, que ajuda a curar as cicatrizes das pessoas. Então, o que acontece? Quando eu falo, por isso que eu gosto de linkar muito piedade com perdão. Por quê? Gente,
Você quer saber o que é a ferida de uma pessoa que está brigando contigo? Sabe qual é a ferida dessa pessoa? É a ferida do coração amargo, ácido. Como é que eu consigo, como é que eu tiro a acidez de um suco de limão? Eu vou espremer 3 limão num copo com água. Como é que eu consigo tomar aquilo lá? Até consigo, mas já torce o olho, né? Mas como eu consigo tirar a acidez desse suco? Com açúcar ou adoçante, para quem toma adoçante. Com isso, o amor, gente, é o doce. Amor é o doce de Deus. Eu peço tanto para Deus me ajudar com tudo. A gente faz oração à noite, pede tanta coisa, mas não doa nem um pouquinho de açúcar para a humanidade, para suavizar o amargor de cada um que às vezes passa por sacrifícios, passa por problemas. Está cheio aí fora. Nós vivemos numa nação que tem problemas. No campo político, no campo de miséria ainda, de pessoas em grande grau de fome, né? De miséria, problemas educacionais, a gente tem problema. Mas, gente, não temos um vulcão. Tem vulcão aqui? Nessa nação? Terremoto? Placas tectônicas ou taxtônicas, sei lá como é que chama, que se movimentam que nem no México e que cria o famoso terremoto no Chile. O último terremoto que teve no Chile com movimentação chegou a 8,7 na escala Richard, não sei lá como é que chama essa escala, que foi sentida aqui em São Paulo. Então, se imagina se você estivesse em Santiago do Chile. Não temos nada disso. Nós estamos no ciclo de Europa, América do Norte, nessas guerras, ou inclusive passando por um risco de ter uma bomba, sei lá, atômica, e que pode danificar. Vocês sabem que Brasil é a nação do futuro, porque dizem, né, pelo plano espiritual se diz, que o Brasil vai acolher todas as nações caso aconteça uma guerra. Cada estado, região, o Brasil vai se concentrar no Sudeste, no estado de São Paulo. Né? Tem muito europeu, vai para o lado do Sul, por causa do frio. Americano vai para o Nordeste. Tem uma distribuição, alguém já leu isso alguma vez? Já, né? Tem todo um negócio dito. Você vê como é que o Brasil é uma nação maravilhosa, mas tem problemas que fogem todos esses que eu listei, de miséria, de pessoas passando por problemas, de pessoas tirando a vida porque não conseguem suportar, às vezes, uma perda. Nós mesmos, se colocarmos a mão no coração, analisamos rapidamente. Quando um estado depressivo, gente, alguém com certeza já conheceu alguém que tirou a vida por depressão. E a depressão é uma doença, sim, e é uma doença que você não enxerga na pessoa. Porque a pessoa, ela cria uma máscara que você não sabe que o cara é depressivo. Alguns você sabe, e se tratam, inclusive, com remédio. Que tem como tentar os ansiolíticos, aquela coisa toda. Mas eu dou um exemplo. Eu tinha conhecimento, eu não era amigo, mas eu conhecia, porque frequentava ao restaurante, que um dia foi meu, e ele frequentava lá, e era um professor de academia. Nossa, saradinho, bonitão, as menininhas atrás. Você fala assim, cara, lindo, que espírito lindo. Aí no dia seguinte, veio a notícia, na hora do almoço, veio a notícia que ele tinha se enforcado no apartamento. Era depressivo. Ele não aparentava isso. É impressionante. Então, gente, olha só.
Como é que eu trato? Às vezes, nesse mundo tão corrido, a gente deixa passar oportunidades de ser piedoso, caridoso, amar, de trabalhar para Deus com uma facilidade, porque a gente está na nossa correria, né? E aí, às vezes, a gente não enxerga alguém do nosso lado que às vezes está precisando falar. Que nem eu falei para vocês, quem nunca passou aqui que, por problema que na hora que desabafou com alguém, aliviou? E a gente não consegue. E isso é um convite, não só para a nossa evolução, mas para salvar talvez alguém de um possível suicídio. Dar um alento, se interessar por alguém, se preocupar, se colocar na posição dessa pessoa, para que você fale assim, nossa, realmente ele deve estar sofrendo. Poxa, eu já passei por um problema desse, deixa eu tentar ajudar um pouco. Esse é o nosso trabalho. Ele agora, a cada encarnação, ele vai crescendo. Eu dou exemplo. Nosso irmão, nosso mestre Jesus, ele parou de trabalhar por acaso? Ajudando aos outros? Não, ele nos ajuda até hoje. Sejam sinceros. O mentor de cada um aqui, ele já foi um espírito encarnado no nosso nível já. Só que ele está evoluído e hoje ele trabalha para te auxiliar. É assim que funciona, a gente nunca vai parar de trabalhar. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça essa situação de falar assim, não, tá, ou achar que as coisas vão cair de maduro da árvore. Não, gente, é trabalhar direto, e vamos trabalhar eternamente, pela nossa melhora e pela melhora dos outros. O dia que eu puder chegar ao, juro, não encarnar mais e me tornar um mentor, eu vou ficar tão feliz. Eu vou ficar assim do lado da pessoa que eu tiver. Acorda, menino. Ana Maria Braga, né? Acorda, menino. Né? Eu vou imitar. Aí ela coloca por trás, eu não vejo isso há muito tempo, mas ela colocava um galo, né? Acorda, menino. Vou fazer ele acordar. É maravilhoso, gente, quando você vê a transformação de uma pessoa porque você simplesmente tem ouvido, pô, e eu não estou dizendo que você, por exemplo, aquele que briga contigo, que você vai abraçar ele, porque às vezes ele não quer te abraçar não, mas coloca na oração, faz valer o poder da tua fé, para com Deus, para com a oração, para com a energia que você vai emanar. Ou vocês acham que o passe que vocês recebem são o quê, gente? O que é isso? As pessoas que estão aqui, os médios que estão aqui trabalhando na casa e que às vezes às vezes não, quando acaba a palestra, eles colocam a mãozinha assim espalmada para vocês, eles têm fé de que estão emanando energia e a fé é amor, porque a energia sai daqui como saía de Jesus. Ou vocês acham que Jesus curava como? Com imposição de mãos. Quer ver como é que é o respeito com outras filosofias? Messiânico. Quem conhece sabe, eu chorei. Imposição de mãos. É lindo. É lindo. Quando vocês tiverem alguém na casa de vocês com dodói, pode ser uma dor de cabeça forte. Vá do lado da pessoa, faça uma oração, peça a Deus, a Jesus, a equipe de Bezerra de Menezes, que possa estar naquele momento com você, para que você possa, com as suas mãos, transmitir a energia universal da equipe de Bezerra e possa tirar essa dor de cabeça desse irmãozinho, que é familiar. Impõe as mãos, limpe sua mente, impõe as mãos, ore, peça. Imagine saindo a energia da sua mão, luz, e entrando nessa pessoa através do chácara. Através do chácara, que é aquele que regula tudo. Mas não precisa entender isso. Só coloca a mão na pessoa.
E peça para que Deus, pelo poder que o Senhor tem e concedido através de Jesus, meu mestre, que esta pessoa diminua o sofrimento dessa dor de cabeça. Faça isso. Se você tiver fé, como está no Evangelho, do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Nós perdemos a fé muito fácil. É só ter um problema que a nossa fé foi para a cucuia. Porque o problema toma conta. Porque nós somos mais materialistas do que espirituais. Tá? Isso é falha. Mas a gente pode mudar, virar o jogo, marcar um golaço. Todos aqui são médiuns. Todos nesse planeta são médiuns. Tem um poder tremendo no seu coração, no seu espírito, através da imposição das mãos. Basta crer. Basta pedir. Basta conversar com Deus, com Jesus. E se for caso da questão médica, peça para a equipe de Bezerra de Menezes. Vocês não sabem quanto Bezerra de Menezes nos ajuda. Ele foi convidado a se juntar à equipe de Jesus. Ele preferiu ficar entre nós. Porque quando ele desencarnou, ele foi levado na janelinha e ele viu todos aqueles que ele tinha ajudado e estavam desencarnados já, por causa de idade, lá embaixo, para recebê-lo pelo bem que ele fez. Aí ele falou assim, não, eu quero ajudar. E ele é o gestor da área médica. E cada um aqui tem esse poder. É só querer, é só acreditar, mudar a nossa vida. Acredite, você consegue. E acabou o tempo. E se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha. O que você quer perguntar, meu irmão? Não, ele está mexendo na câmera. Meus irmãos, que vocês fiquem bem, que a luz de Jesus ilumine o lar de vocês todos os dias, muito forte. Entendam que o Evangelho no lar faz parte também do interruptor que ilumina o seu lar e de 100 metros de raio que circunda a sua casa, porque ajuda também o seu vizinho. Que vocês entendam que nada acontece se você não quiser. Creia no poder que você tem. Creia em tudo aquilo que é dito por Jesus quando esteve no meio de nós e que está contido no Evangelho, que é o Cristo vivo. Deus está aí para ajudar a quem quiser. Basta pedir. Que assim seja, graças a Deus, e piriri pororó acabou.